Tem algo diferente acontecendo com você ultimamente. As pessoas ficam mais tempo na sua companhia do que o normal. Conversas que deveriam durar 5 minutos viram horas sem que ninguém perceba como o tempo passou. Pessoas que mal te conhecem começam a te contar segredos que nunca contaram para mais ninguém. Homens e mulheres ao seu redor parecem querer a sua aprovação de uma forma que você não pediu e não entende completamente. E você fica se perguntando: o que está acontecendo? Por que de repente as coisas estão diferentes? Por que a minha presença está afetando as pessoas de uma forma que eu não consigo explicar racionalmente? A resposta pode ser mais antiga e mais profunda do que você imagina. Pode ser que o arquétipo da sereia, esse padrão de poder feminino que atravessa milênios de história humana e que existe no inconsciente coletivo da humanidade, esteja começando a despertar dentro de você. E hoje eu vou te mostrar os 7 sinais mais claros e precisos de que isso está acontecendo, porque reconhecer que o arquétipo está ativado é o primeiro passo para usá-lo com consciência e com intenção ao invés de deixá-lo agir de forma aleatória na sua vida. Se você quer identificar os 7 sinais de que o arquétipo da sereia está ativado em você e entender como usar esse despertar de forma consciente e poderosa, você está no lugar certo e chegou na hora exata. Antes de revelarmos cada um desses sinais, já clica no botão de inscrever-se aqui no canal e deixa o like, porque estamos em plena jornada de despertar dos arquétipos femininos mais poderosos da psicologia humana, e você não pode perder os próximos conteúdos desta série. Inscreva-se agora e vamos começar. Mas antes de irmos para os sinais, precisamos estabelecer uma base importante. O arquétipo da sereia não é algo que você compra, aprende ou finge. Ele é algo que você desperta. E esse despertar acontece de formas diferentes para cada mulher, em momentos diferentes da vida. Para algumas, acontece depois de uma grande transformação, uma perda, uma crise, um período de profundo autoconhecimento. Para outras, acontece gradualmente, quase imperceptivelmente, ao longo de meses ou anos de trabalho interior. Para outras ainda, acontece de forma súbita e intensa, como se uma chave tivesse girado numa fechadura que sempre esteve lá. Mas independentemente de como acontece, os sinais externos, o que as outras pessoas percebem em você e o que você começa a perceber em si mesma, são sempre os mesmos. São 7. E você vai reconhecer cada um deles. Sinal 1. As pessoas se abrem para você de formas que não se explicam. O primeiro e talvez mais claro sinal de que o arquétipo da sereia está ativado em você é este. Pessoas que mal te conhecem começam a te contar coisas profundas, íntimas, às vezes assustadoramente pessoais, logo nos primeiros momentos de conversa. Pessoas que são normalmente fechadas, reservadas, difíceis de acessar emocionalmente, se abrem com você de uma forma que elas mesmas depois ficam surpresas. Você já passou por isso? Alguém que acabou de te conhecer começa a falar sobre o casamento que está desmoronando, o medo que carrega há anos, o sonho que nunca contou para ninguém, e depois diz: não sei por que estou te contando isso, eu não costumo falar sobre isso com ninguém. Isso não é coincidência. Isso é o efeito do olhar profundo da sereia em ação. Quando o arquétipo está ativado, você passa a emitir inconscientemente uma frequência de segurança emocional que as pessoas ao redor percebem antes mesmo de você dizer uma palavra. Você comunica, sem palavras, que não vai julgar, que não vai espalhar, que vai ouvir de verdade. E o inconsciente humano, que é extraordinariamente sensível a essas frequências, relaxa seus mecanismos de defesa. As paredes descem. E as pessoas falam. A mulher com o arquétipo da sereia ativado se torna uma espécie de confessionário ambulante, não porque seja terapeuta, não porque tenha pedido isso, mas porque a sua própria profundidade interior cria um espaço seguro ao redor dela que as pessoas buscam instintivamente, como o oceano que atrai porque é vasto o suficiente para conter tudo. Sinal 2. O silêncio na sua presença não incomoda. Ele hipnotiza, sabe, aquele silêncio constrangedor que a maioria das pessoas corre para preencher com palavras desnecessárias? Com você, esse silêncio não existe mais da mesma forma. Quando o arquétipo da sereia está ativado, o silêncio na sua presença não gera desconforto. Ele gera fascínio. As pessoas ficam olhando para você, esperando, curiosas, ligeiramente hipnotizadas, como se o silêncio de você fosse mais interessante do que a fala da maioria das pessoas. Isso acontece porque a sereia ativada mudou sua relação com o silêncio. Você parou de ter medo de não preencher os espaços. Você aprendeu, de alguma forma consciente ou não, que o que não é dito às vezes comunica mais profundamente do que o que é dito. E as pessoas ao redor sentem essa qualidade diferente no seu silêncio. Sentem que há algo por baixo, como o oceano que você vê na superfície, mas sabe que tem profundeza infinita embaixo. E essa sensação de profundidade não dita é, por si só, magneticamente atraente.
Na prática, você vai perceber esse sinal quando notar que as pessoas esperam mais tempo antes de tentar preencher o silêncio quando estão com você. Quando perceber que conversas com você têm uma qualidade mais lenta, mais contemplativa, mais densa de significado. Quando notar que você não sente mais aquela ansiedade de precisar estar sempre entretendo, sempre falando, sempre preenchendo. O silêncio se tornou uma das suas ferramentas mais poderosas, e você nem precisou aprender isso conscientemente. O arquétipo te ensinou. Sinal 3. Você começa a incomodar pessoas que nunca fez nada para incomodar. Este é o sinal que mais surpreende as mulheres quando o identifico, mas é um dos mais confiáveis de todos. Quando o arquétipo da sereia está ativado, você começa a despertar reações intensas em pessoas que você não provocou, não desafiou, não fez absolutamente nada para incomodar. Pessoas que te olham com uma hostilidade que você não entende. Pessoas que tentam diminuir você sem razão aparente. Pessoas que ficam desconfortáveis com a sua simples presença. Por que isso acontece? Porque a profundidade da sereia ativada funciona como um espelho involuntário. Quando você está verdadeiramente em contato com suas próprias profundezas, com suas sombras conhecidas e integradas, com uma autenticidade que a maioria das pessoas não tem coragem de buscar, você reflete de volta para as pessoas ao redor aquilo que elas ainda não quiseram encarar em si mesmas. Você não diz nada. Você não faz nada. Mas a sua simples existência autêntica e profunda lembra as pessoas ao redor da superficialidade com que estão vivendo, das sombras que estão evitando, das profundezas que têm medo de explorar. E isso gera desconforto. E desconforto, em pessoas que ainda não desenvolveram autoconhecimento suficiente, se transforma em hostilidade projetada na fonte do desconforto, que é você. Se isso está acontecendo com você, não é um sinal de que você está fazendo algo errado. É um sinal de que você está fazendo algo muito certo. É sinal de que o arquétipo está ativo. A sereia sempre perturbou os que preferiram ficar na superfície. Isso é parte da sua natureza. E é aqui que eu preciso te dizer algo importante. Reconhecer esses sinais é poderoso, mas saber como navegar conscientemente cada um deles, especialmente este terceiro, que pode trazer conflitos e incompreensões difíceis de lidar, exige um nível mais profundo de orientação do que cabe neste vídeo. Existe um material completo que vai além do que estou compartilhando aqui, com protocolos específicos para cada sinal e para os desafios que vêm com eles. Se você quer esse acesso, toca no link que deixei na biografia agora. O material está lá esperando por você. Agora continuamos. Sinal 4. Sua relação com o tempo mudou completamente. Este é um sinal mais sutil, mas absolutamente revelador para quem sabe o que está vendo. Quando o arquétipo da sereia está ativado, a sua relação com o tempo muda de uma forma que as pessoas ao redor percebem, mas raramente conseguem nomear com precisão. Você para de estar com pressa crônica. Para de agir de forma reativa a cada estímulo externo. Para de correr atrás de coisas, pessoas, validações, respostas imediatas que antes pareciam urgentes mas que agora revelam sua verdadeira natureza, ansiedade disfarçada de produtividade. Você começa a se mover num ritmo diferente do mundo ao redor, mais lento, mais intencional, mais parecido com o movimento constante e inevitável das marés do que com o caos reativo do trânsito de uma cidade grande. O oceano não tem pressa. Ele vai e volta sempre, inexoravelmente, no seu próprio tempo, sem ansiedade sobre o que vai encontrar quando chegar à costa. Ele não acelera porque alguém está esperando. Ele não muda de direção porque alguém pediu. Ele simplesmente se move no seu próprio ritmo primordial, e o mundo ao redor se adapta a esse ritmo, não o contrário. A sereia ativada começa a incorporar essa qualidade oceânica em todos os aspectos da vida. Nas conversas, você para de se apressar para responder. Você pensa, você sente. Você deixa a resposta vir do lugar certo em vez de jogar a primeira palavra que aparece na mente. Nas mensagens, você para de responder em segundos por ansiedade de aprovação, e começa a responder quando genuinamente tem algo a dizer, do lugar certo, no tempo certo. Nos relacionamentos, você para de perseguir, de checar o celular de minuto em minuto esperando que o outro se manifeste, de criar urgências emocionais onde não existe urgência real. Na vida profissional, você começa a confiar mais no processo do que na velocidade, a trabalhar com profundidade ao invés de pressa, a preferir entregar menos coisas com mais qualidade e mais presença do que muitas coisas de forma superficial e ansiosa. As pessoas ao redor percebem essa mudança como uma serenidade que parece quase sobrenatural num mundo onde todo mundo está sempre correndo, sempre atrasado, sempre apagando incêndio. E essa serenidade, paradoxalmente, cria urgência nas pessoas que estão em torno de você. Elas querem sua atenção, seu tempo, sua presença,
justamente porque percebem que você não distribui isso de forma indiscriminada e automática. A sereia que não tem pressa cria pressa em todos ao redor dela. Esse é um dos paradoxos mais poderosos e mais bonitos do arquétipo. Quanto mais você desacelera, mais os outros se movem na sua direção. Sinal 5. Você desenvolveu uma relação diferente com o mistério. Antigamente você talvez sentisse a necessidade de se explicar completamente, de justificar suas escolhas, de ter certeza de que todos ao redor entendiam exatamente quem você é, o que pensa, o que sente, o que quer. Essa necessidade de ser completamente compreendida é muito humana, muito comum, muito compreensível. Mas quando o arquétipo da sereia começa a despertar, algo muda nessa necessidade. Você começa a ficar confortável sendo parcialmente incompreendida. Começa a perceber o valor de não revelar tudo. Começa a entender que o mistério não é uma estratégia calculada de manipulação, é uma expressão natural de uma vida interior profunda que não cabe completamente em palavras. A sereia ativada para de tentar se encaixar completamente em nenhuma definição que os outros tentam colocar sobre ela. Ela deixa as pessoas ficarem curiosas. Ela deixa as perguntas existirem sem necessariamente respondê-las todas. Ela descobre que há uma liberdade enorme em ser mais do que as pessoas conseguem definir, porque o que não pode ser completamente definido não pode ser completamente controlado, julgado ou limitado. Na prática, você vai perceber esse sinal quando notar que parou de sentir a necessidade compulsiva de se justificar. Quando perceber que responde perguntas pessoais com mais calma e menos ansiedade de ser compreendida completamente. Quando notar que algumas partes de você se tornaram deliberadamente privadas, não por medo ou insegurança, mas por um senso genuíno de que nem tudo precisa ser compartilhado para que você seja real e inteira para as pessoas que importam. Quando sentir que vive confortavelmente com uma parte de si mesma que é só sua, que não pertence ao olhar de mais ninguém. Isso é a sereia que habita as profundezas. E as profundezas não precisam de explicação. Sinal 6. Seu corpo e sua voz mudaram de qualidade. Este é o sinal mais físico e mais perceptível de todos, e paradoxalmente é o que as mulheres menos associam ao arquétipo porque pensam que é coincidência, maturidade ou resultado de alguma mudança externa na vida. Quando o arquétipo da sereia está ativado, há uma mudança genuinamente perceptível na qualidade do corpo e da voz que as pessoas ao redor notam antes mesmo de você ter consciência disso. Os movimentos ficam mais lentos e mais fluidos, com aquela qualidade líquida que faz as pessoas pararem para olhar sem saber exatamente o que estão vendo. A voz fica mais grave, mais lenta, com pausas mais longas e mais intencionais entre as palavras, com uma ressonância que parece vir de um lugar mais profundo do que a garganta. A postura muda de uma qualidade tensa e reativa para uma qualidade mais enraizada, como se a pessoa estivesse mais pesada no mundo de uma forma profundamente boa, mais presente, mais sólida, mais impossível de ignorar. Isso não é algo que a mulher decide fazer conscientemente numa manhã de terça-feira. É o arquétipo se manifestando no corpo à medida que o trabalho interior se aprofunda ao longo do tempo. Quando você para de estar constantemente em modo de alerta, de defesa, de pressa, de performance para os outros, o corpo relaxa em formas que anos de academia sozinhos não conseguem produzir. Os ombros descem de um lugar de tensão crônica que você nem sabia que carregava. A mandíbula relaxa. A respiração se aprofunda naturalmente, chegando ao diafragma em vez de ficar presa no peito. Os olhos ficam mais calmos, mais diretos, com aquela qualidade de olhar que vê além do que está sendo dito, que registra o que não é falado, que faz as pessoas sentirem que estão sendo verdadeiramente vistas talvez pela primeira vez. As pessoas percebem essa mudança antes mesmo de você perceber. Começam a dizer coisas como: você está diferente, o que aconteceu com você? Ou, você parece mais calma, mais segura, mais você mesma. Ou simplesmente ficam olhando para você por um segundo a mais do que seria socialmente esperado, tentando identificar o que mudou sem conseguir nomear exatamente o que é. Esse olhar de quem não consegue definir o que está sentindo ao te ver, esse segundo extra de atenção involuntária, essa é uma das assinaturas mais claras de que o arquétipo está ativo e em pleno funcionamento no seu corpo e na sua presença. Sinal 7. Você parou de precisar do centro da atenção para estar no centro do poder e chegamos ao 7º sinal, que é o mais profundo e o mais transformador de todos. Uma das mudanças mais radicais que acontece quando o arquétipo da sereia está verdadeiramente ativado é esta. Você para de precisar do centro da atenção para saber que está no centro do poder. Essas duas coisas, atenção e poder, que para muitas pessoas parecem sinônimos, se separam completamente na experiência da sereia ativada. Antes do arquétipo despertar, a necessidade de atenção e visibilidade pode ser intensa. Precisar ser a mais falante da sala, a mais engraçada, a mais notada,
A mais comentada. Isso não é fraqueza, é humanidade. Todos temos essa necessidade em algum grau. Mas quando a sereia acorda, algo fundamental muda. Você descobre que pode estar no canto mais silencioso de uma sala cheia e ainda assim ser a pessoa mais sentida naquele ambiente. Que pode ser a que fala menos e ainda assim será que é mais ouvida quando fala. Que pode ser a mais discreta e ainda assim será que os outros buscam quando precisam de orientação real, de presença real, de conexão real. A mulher com o arquétipo da sereia ativado não precisa mais do palco porque ela descobriu que tem o oceano. E o oceano não precisa gritar para ser o maior. O oceano não precisa se anunciar para ser inevitável. O oceano simplesmente é, com toda a sua profundidade e com todo o seu poder, e o mundo ao redor se organiza em torno dessa existência sem que o oceano precise fazer nada além de existir completamente. Quando você chegar nesse ponto, quando perceber que a necessidade de atenção foi substituída por uma certeza tranquila de presença e poder que não depende da validação de ninguém, você vai saber. Você vai sentir. Porque a sereia que chegou aqui não precisa que eu explique mais. Ela já sabe. Agora, um ponto crucial que preciso abordar antes de encerrarmos. Reconhecer que o arquétipo da sereia está ativado em você não é um passaporte para a arrogância ou para a ilusão de que o trabalho acabou. É exatamente o oposto. É o reconhecimento de que o trabalho aprofundou. Que você chegou num patamar de consciência que cria responsabilidade, não privilégio. A sereia ativada tem um poder enorme sobre as pessoas ao redor dela, e esse poder pode ser usado de duas formas: para conexão genuína, para criação, para cura, para inspiração, ou pode ser usado, consciente ou inconscientemente, para manipulação, para dependência emocional, para alimentar o ego à custa dos outros. A diferença entre uma sereia que usa seu poder para construir e uma sereia que usa seu poder para destruir está na intenção. E a intenção vem de um nível de autoconhecimento que só é possível quando você faz o trabalho interior honesto e contínuo. Não uma vez. Não durante uma fase da vida. Sempre. O arquétipo ativo é um convite permanente para continuar mergulhando mais fundo, não uma chegada definitiva a algum patamar de perfeição. Antes de encerrarmos com a pergunta final, quero te deixar uma prática concreta para as próximas 2 semanas. Agora que você conhece os 7 sinais, quero que você faça um diagnóstico honesto de si mesma. Pega um caderno, um diário, qualquer coisa onde você escreve com honestidade, e para cada um dos 7 sinais que apresentei hoje, responde com franqueza: esse sinal está presente na minha vida? Em que situações específicas? Com qual intensidade, de 1 a 10? E qual é o sinal que está mais fraco, que precisa de mais atenção e desenvolvimento? Esse diagnóstico vai te dar um mapa preciso de onde você está na sua jornada de ativação, e vai apontar exatamente onde o próximo mergulho precisa acontecer. Você chegou ao fim de um dos vídeos mais importantes desta série. 7 sinais. 7 formas de reconhecer que algo extraordinário está acordando dentro de você. Pessoas se abrindo de formas inexplicáveis. Silêncio que hipnotiza em vez de constranger. Incômodo que você desperta sem querer. Uma relação nova com o tempo. Conforto com o mistério. Mudanças no corpo e na voz. E o maior de todos, poder sem precisar de atenção. Se você se reconheceu em alguns desses sinais, se sentiu aquele arrepio de reconhecimento enquanto eu descrevia cada um, eu preciso que você me diga nos comentários agora mesmo. Escreve "Eu reconheço sereia em mim" e me conta qual dos 7 sinais você identificou com mais força na sua vida hoje. Quero ler cada comentário. Quero saber em que ponto desta jornada você está. Porque essa conversa não acaba quando o vídeo termina. Ela continua nos comentários, continua no próximo código, continua em você, muito depois de você ter fechado esta tela. Até a próxima!